Olá, estou aqui para mais um diário de gravidez e tenho muita coisa para contar para vocês. Fiquem comigo até o final. Bom, já se passou um mês desde o último diário de gravidez. Hoje eu estou com 6 semanas e aconteceram muitas coisas neste um mês que se passou. Então eu vou falar para vocês vários temas aqui, bem diferentes um do outro, porque é o que acabou passando durante esses dias, né? Então eu vou falar sobre o exame, eu vou falar sobre remédio, vou falar sobre alguns sintomas e sobre algumas coisinhas que já chegaram aqui na minha casa. A primeira coisa que eu quero falar é que da última ecografia que eu fiz, a morfológica, apareceu um buraquinho no coração da neném. Vou ler aqui para vocês o que apareceu no exame. Observa-se discreta interrupção no feto interventricular medindo 1,7 milímetros, que pode corresponder a uma pequena CIV perimembranosa. Aquele negócio que muita gente fala sobre sopro no coração, e poderia ser isso. Então a médica pediu para que eu fizesse uma ecocardiograma fetal para ver certinho, mas ela comentou que poderia fechar esse buraquinho. O médico também comentou que é uma coisa que acontece muitas vezes, na maioria dos casos, isso acontece com as mulheres. Aparece esse buraquinho, mas também na maioria dos casos esse buraquinho fecha com o tempo. Então, dessa morfológica até a ecocardiograma fetal, eu rezei, fiz novena e fui pedindo para que esse buraquinho fechasse e pedi para que outras pessoas rezassem também. E estava com bastante fé e acreditando muito em Nossa Senhora das Graças que esse buraquinho iria fechar quando eu fizesse o ecocardiograma fetal. E quando eu fiz, na semana passada, tinha fechado o buraquinho. Então, assim, no momento, assim, que você recebe uma mensagem que, nossa, talvez o seu filho vai ter um buraquinho e depois ele vai ter dificuldade para respirar e você vai ter que fazer cirurgia, é uma preocupação bem grande, né? Depois eu fiz o exame e deu tudo certo, é um alívio muito grande. Mas até mesmo antes da ecocardiograma, já estava mais um pouco aliviada, porque eu realmente estava acreditando que poderia fechar esse buraquinho. Bom, se você está passando por isso, então tenha fé e acredite. O médico falou que a maioria dos casos geralmente fecha, então não tem por que se preocupar. Outro assunto, remédio controlado na gravidez. Se você ainda não me conhece, acompanha alguns vídeos aqui no canal. Eu tenho transtorno bipolar e eu fiquei 5 meses sem tomar remédio nenhum. Antes de eu engravidar, eu tava tomando alguns remédios, assim que eu descobri, eu parei as medicações, porque nos 3 primeiros meses é melhor que não tenha nenhuma medicação. Como eu estava bem, estava variando de humor, mas estava conseguindo lidar bem com isso, eu fiquei sem medicação os 3 primeiros meses, o quarto e o quinto também. Mas chegou no quinto, as variações ficaram um pouco mais fortes. E eu fiquei muito agitada a ponto de não comer bem, a ponto de não dormir bem. E depois eu fiquei muito depressiva a ponto de quase não conseguir me levantar de novo. Então foi aí, sempre nesse tempo, sempre me consultando, acompanhando com a psiquiatra, a psicóloga. Então a gente achou melhor eu voltar à medicação. E agora estou tomando uma medicação. Ela disse que não tem perigo agora, que eu tô com bastante meses de gestação. Então, é possível, se você precisar de alguma medicação, você tá tomando durante a gestação. Bom, outra coisa que aconteceu, a bebê começou a se mexer muito, né? Já antes, um tempo, já com 4 meses, se eu não me engano, ela mexia bem pouquinho, assim, nossa, e você se confunde, né? Como é a primeira gestação, então você ainda não sabe se tá se mexendo, se não tá, se é gases, o que é, né? Mas ela já tinha começado a se mexer bem pouquinho. E aos poucos isso foi aumentando. Chegou naquela semana que eu fiquei bem agitada, ela também ficou bem agitada e ela mexeu muito. E passou vários dias mexendo de manhã, de tarde, de noite e várias vezes. E chegou uma época que ela não mexeu nada praticamente. Mexeu uma vez assim. Então, de mexer manhã, tarde e noite, de repente não mexeu uma vez. Aí eu já fiquei meio assim. Ela ficou uns 2, 3 dias assim, além de eu estar passando mal. Então eu comecei a ficar com fraqueza, com vontade de desmaiar, com tontura. Então teve um dia assim que eu não conseguia mexer as pernas, os braços, nada assim, de tanta fraqueza. Tudo ficou branco, de repente eu quase desmaiei. O que me ajudou muitas vezes que eu passei mal foi deitar e levantar a perna. Isso ajudou bastante
a eu voltar ao normal. Eu fui no médico, então, já que a neném não estava se mexendo e eu estava passando mal. E ele explicou que até 28 semanas é normal que ela não mexa, que passe alguns dias ela não mexa e que eles não olham tanto para essa questão de mexer e não mexer antes disso. Aí eu fiquei mais tranquila. E depois daquele dia também ela voltou de novo aos poucos se mexer bastante. Então, varia. Tem dia que ela mexe bastante, tem dia que mexe pouco, mas desde então ela tá mexendo todos os dias. E em relação aos sintomas, a minha saúde está tudo bem. Com a neném está tudo bem, os meus exames estão tudo bem. Então, assim, no mais, eu tô ótima e bem de saúde. Mas tem esse mal-estar. O que pode ser? Pode ser um sintoma da gravidez. Assim como o sintoma de enjoo, o sintoma de muita fome, sintomas de cólica, como eu já falei em outro diário de gravidez, que é a cólica, o não associado a sangramento, outras coisas, é normal. Então, esse mal-estar também é uma coisa da gravidez, assim, porque, na verdade, o nosso corpo tá passando muita coisa pro neném, né? Então, às vezes pode ser também falta de alguma vitamina ou reação de alguma vitamina que eu tô tomando. Pode ser N coisas, mas uma coisa interessante é que o corpo, ele passa tudo que a gente tem pro neném. Então, não importa se você tem pouco, se você só tem suficiente para você, ele vai passar pro neném. E você vai ficar sem ou você vai ficar com pouco, não importa. Isso é interessante que ele tá formando, né, uma pessoa e o corpo mesmo em si faz todo esse trabalho de passar tudo que ele precisa. E pro neném não vai faltar nada, porque ele tá passando tudo. Esse mal-estar pode ser porque, né, o corpo tá passando as coisas e talvez tá faltando alguma coisa em mim, não sei. Acompanhe o canal que eu vou falando, né, sobre isso, sobre se melhorou, o que era, o que de fato era. Mas a princípio, eu acredito que seja mesmo um sintoma da gestação, passar mal. Eu acredito que depois vai passar. Agora, coisas práticas, né? Estamos quase na reta final já, 6 meses, já passamos da metade da gestação. E então as coisas começam a chegar, as coisas que a gente já comprou, então a gente já vai montando o enxoval e o quartinho vai começando a tomar forma. E algumas coisas que chegaram, que eu queria muito chegasse, são as fraldas de pano. Sim, eu pretendo usar fraldas de pano. Pelos vários motivos que muita gente aí já falou, vocês já devem conhecer sobre a questão do lixo, que a fralda descartável faz toneladas por dia de lixo e demora muitos anos para se decompor, não lembro agora. Isso não é muito legal e também a gente gasta muito dinheiro com muita fralda descartável. Então a fralda de pano a gente acaba economizando e acaba ajudando o meio ambiente. E outra coisa, a primeira vez que eu vi ela, eu me apaixonei por ela, porque ela é muito linda. Então eu me apaixonei desde a primeira vez que eu vi ela. Eu falei, não, eu quero usar a fralda de pano. E eu vou tentar, né, usar a fralda de pano. Vocês podem me acompanhar no canal, depois mais pra frente eu posso dizer se funcionou, se não funcionou, como é que foi essa experiência. Mas a princípio, eu quero usá-las, porque são muito lindas. E eu vou mostrar então pra vocês as fraldas. Vou mostrar também um pouco do quartinho que tá tomando forma e um pouquinho das coisas que a gente vai montando, algumas coisas que vão chegando para vocês terem um gostinho aí. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Comente aqui embaixo nos comentários as suas experiências também em relação à gestação, em relação ao transtorno bipolar, em relação a tudo isso que a gente conversou aqui. Se gostou desse vídeo, curte, se inscreva no canal, ative o sininho para saber dos novos vídeos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!